Aí para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Você vai abrir em Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Hoje pela manhã eu trouxe essa palavra, foi um momento bênção aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Quando você for achando, Gênesis está entre Gênesis e Apocalipse. Está fácil de achar aí. Então, você não vai ter dificuldade nenhuma de achar o livro de Gênesis. Achou aí? Dá um glória a Deus. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Capítulo 3, verso 8, agora vira a sua página aí. Diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Feche seus olhos, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui. Pela dança, pelo louvor. Pai, pela dízimo e oferta que nós entregamos. Mas, Pai, essa noite nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser exortados, ser direcionados, ser alinhados com o Teu propósito. Por isso, Pai, que essa noite seja uma noite de recebermos, de entendermos, Pai, de termos entendimento da Tua palavra, de termos uma direção de quem é o Senhor, Pai, de o nosso coração queimar pela Tua presença, queimar de conhecer o Senhor cada vez mais. Toca na nossa vida essa noite, Espírito Santo. Toca no nosso coração essa noite. E cumpre todo o propósito que o Senhor tem para cada um que veio aqui, Pai. E fale conosco essa noite, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. O tema da mensagem é o sopro de Deus. O sopro de Deus. Esse é um tema que o Senhor falou durante a semana ao meu coração. Livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Fala da criação, a soberania de Deus. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Haja luz e houve luz. Deus criou a terra, criou o mar, os peixes, o oceano. Deus criou todas as coisas através da palavra dele. Mas quando Deus vai formar o homem, quando Deus vai fazer o homem, formar o homem, a Bíblia vai dizer que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem e semelhança não tem a ver com a aparência que nós temos de Deus, mas com essência. E eu explico mais para frente. Nessa introdução eu quero que você entenda que quando Deus vai formar o homem, Deus faz um boneco de barro na terra, e daquele boneco de barro, Deus agora sopra o fôlego de vida, a essência de Deus. A essência de Deus vai para dentro do homem, dentro da narina do homem, e o homem se torna um ser vivente. Adão, você é barro, meu irmão, você vai voltar por pó da terra. Por que Deus não fez a gente de ouro, né? A gente já se acha, imagina. Eu sou 18 quilates. O outro, eu sou 18 quilates. Mas Deus, na sua soberania, na sua graça, no seu favor, Deus agora faz um boneco de barro e formando com as suas próprias mãos, agora Deus sopra nesse homem o sopro, em hebraico, ruach. O sopro de Deus, ruach de Deus, entra no homem e o homem se torna um ser vivente. Você tem o dia que você chegou nessa terra e Deus já sabe o dia que você vai embora, que esse fôlego de vida vai sair de você e você vai tornar para um barro, para a terra.
Deus é maravilhoso, irmão. Um dia eu estava numa fila e o rapaz falou assim: você não sabe com quem você está falando. E eu falei: meu Deus, você é frágil, querido. Você é frágil. Mas você carrega dentro de você a essência de Deus. Deus não simplesmente falou: haja o homem. Não, Deus forma, Deus cria, Deus projeta, Deus olha, Deus vê. E na essência dele, na soberania dele, agora um barro começa a andar, um barro começa a falar, um barro começa a ter emoções. Você tem alguns atributos de Deus dentro de você, alguns atributos comunicáveis de Deus e alguns atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não negocia esses atributos, é dele. Ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares. Mas alguns atributos que Deus soprou no homem, na sua essência, ele comunicou ao homem o amor. Então, quando a Bíblia está dizendo que nós somos a aparência de Deus, imagem e semelhança, é porque a Bíblia, irmãos, ela usa algumas coisas para você entender. Vai falar que Deus tem braço, que Deus tem mão, que Deus se assenta. Mas não é que Deus tem a forma física, porque Deus não tem um corpo, Deus é espírito. E a Bíblia usa essa linguagem para que você entenda, ou tente entender, ou a gente tente entender um pouco como é Deus, um pouco. Isso na teologia chama antropomorfismo. Palavra difícil, hein? Para que a gente entenda a essência de Deus, a soberania de Deus, Deus usa algumas linguagens, mas não quer dizer que Deus tem a mão, o braço, entende? Fato é que agora o homem foi criado. Fato é que agora o homem está num jardim no Éden. Não é jardim do Éden. O jardim no Éden, como nós lemos aqui, ele é um lugar de encontro espiritual entre Deus e o homem. Na viração do dia, o homem se encontrava com Deus, o homem ia ter com Deus. Na viração do dia, irmãos, na essência, na plenitude do homem, não havia pecado, não havia doença, não havia mentira, não havia falsidade, não havia medo, não havia morte. Deus descia do céu na viração do dia, ia ter com o homem e ter comunhão, relacionamento, conversa de amigo. Eu queria estar lá, querido. Não tinha pecado. Não tinha depressão, não tinha ansiedade, não tinha estranhada nada. Não tinha dinheiro, não tinha morte. O homem estava na sua essência, na sua plenitude. E ele ia ter com Deus. Mas sabe qual era o sinal para o homem encontrar com Deus? É quando o sopro de Deus chegava. Quando o sopro de Deus descia, Adão e Eva talvez estavam ali capinando a terra, arando a terra, conversando. Eles corriam e falavam: olha, Deus está descendo. Você sentiu o vento? Vamos encontrar com Deus. Está aqui no versículo, no capítulo 3, verso 8. Que diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Eles ouviram o vento. A presença de Deus está chegando aqui. O ruache de Deus está vindo. O ruache de Deus está vindo. Deus está vindo. Ele chegou lá. Vamos lá, Eva. Vamos encontrar com Ele. Vamos conversar com Ele. Vamos estar com Ele. Vamos descansar nele. Que maravilha, querido. O homem e a mulher agora têm um acesso a Deus pleno. Mas a mulher um dia, ela foi conversar com a serpente. Irmão, se eu ver uma cobra, eu corro a 50 metros de distância. É só a mulher para conversar com a serpente. O pecado entrou agora no ser humano. Eles sentiram vergonha um do outro. Eles se esconderam de Deus.
Eles não quiseram mais a comunhão com Deus, esconderam atrás das árvores do jardim. Mas mesmo assim, Deus veio na viração do dia, soprou o vento para encontrar com o homem. Porque quando você peca, não é Deus que muda, mas é você que muda com Ele. Ele continua te amando, Ele continua querendo te encontrar, Ele continua buscando você para que você se encontre com Ele. O homem agora está com pecado. A desgraça chegou. Eles agora se envergonham de Deus, se escondem da sua presença, se retiram agora. A comunhão não é plena mais, sentem vergonha do outro. E aquilo que não tinha, que era pleno, já não é mais pleno, mas Deus está lá, querendo encontrar e diz: Adão, aonde você está? Não é que Deus não sabia onde que Adão estava. Mas entenda, Deus soprou na sua narina, na minha narina, o fôlego de vida. Quando você está respirando, quando você acordar amanhã, segunda-feira, que você está cheio de conta, cheio de boleto, cheio de problema, você vai dar uma respirada assim e vai falar: o ruache de Deus está dentro de mim. O ruache de Deus, o sopro que Deus soprou, está aqui. Eu tenho esperança ainda. Ele está comigo. Ele soprou aqui. Eu vou continuar crendo. O sinal que Deus estava ali no jardim era o seu sopro. O homem é expulso do jardim, junto com a mulher. O caos começa. Caim e Abel, os irmãos se assassinam um outro. Gênesis capítulo 8, verso 1, você conhece a história de Noé, meu querido. Noé faz uma arca. Nunca havia chovido sobre a face da terra, mas Deus fala: Noé, vai chover, vai ter um dilúvio e vai morrer todo mundo. Faz uma arca para você e sua família. Chama o povo ao arrependimento. Noé faz aquela arca, irmãos. Imagina o cheiro daquela arca. Lá estava a esposa de Noé e as duas noras. 1 ano dentro da arca depois do dilúvio. A água veio, as pessoas morreram, o dilúvio aconteceu. Noé coloca os animais domésticos, os animais selvagens, e está ele e a família dele dentro da arca. 1 ano Noé está dentro da arca. Imagina, irmão, o fedor que é. 2 noras reclamando com a sogra. Noé estava em ponto e falava assim: meu Deus, o que é isso? Em Gênesis capítulo 8, verso 1, diz assim, para que você entenda: então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais silvestres e de todos os animais domésticos que estavam dentro da arca com ele. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. O vento do socorro. E esse vento aqui é o mesmo vento do Éden. É o ruache de Deus. Deus continuou soprando sobre a vida de Noé. E no momento em que Noé estava angustiado, 1 ano dentro daquela arca, começa agora as águas a baixarem sob o sopro de Deus. Tem bênção de Deus para a sua vida, tem socorro de Deus para você. Ele sopra a depressão daqui, Ele sopra o mal daqui, Ele sopra a angústia daqui, Ele sopra o espírito de morte, Ele sopra a ansiedade da sua vida, porque o ruache de Deus, quando chega, Ele traz socorro para você e para mim. Soprou. As águas começaram a baixar através do sopro de Deus. O ruache de Deus começa agora a fazer as águas se movimentarem. Tem águas que estão tentando te afogar aí, querido. Tem águas que você está assim: meu Deus, como está difícil, como a situação está complicada. É o sopro de Deus que vai vir sobre a sua vida hoje e vai abaixar esse dilúvio da sua vida. Tem gente precisando do sopro de Deus aqui essa noite. A Bíblia vai falar também de Moisés. Moisés foi um líder que eu tenho o maior exemplo. Gosto de ler as histórias de Moisés.
um homem perseverante, um homem que andou com Deus, teve experiências com Deus maravilhosas, tira 3 milhões de pessoas do Egito, escravizadas, através de uma palavra de Deus, começa a caminhar sobre o deserto, começa a fugir de Faraó. Só que quando chega, irmão, um certo período, aquele povo que estava com Moisés no deserto, encontra o mar fechado e Faraó atrás de todo mundo. Moisés está espantado. 3 milhões de pessoas à margem do Mar Vermelho. Agora montando um lado, montando outro, o exército de Faraó atrás. E Moisés disse: Senhor, o que vou fazer? Nós vamos morrer, Faraó está vindo. Deus disse a Moisés: por que você está clamando e orando? Diga ao povo que marche. Irmão, Deus tira o povo. Há uma promessa e agora eles estão de frente ao mar. Olha que irônico, irmãos. Quantas vezes na nossa vida também nós vamos de cara com o Mar Vermelho e Deus olha aí. Deus fala: manda o povo marchar. E aí eu quero ler esse versículo para que você entenda como Deus abriu o Mar Vermelho. Êxodo 14, 21 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Por um vento forte leste, que soprou toda aquela noite. Segundo, o sopro do livramento. Irmão, se você soubesse tanto de livramento que Deus deu na sua vida já. Tem gente aqui dentro que está chateado porque bateu o carro, porque perdeu o emprego, porque as coisas estão difíceis financeiramente, porque uma pessoa saiu da vida dela, porque uma enfermidade chegou, está reclamando. Mas se você entendesse os livramentos que Deus já te livrou de morte, tantas coisas tentaram te afogar, e o vento de Deus foi te livrando, foi te guardando, e olha você aí, irmãos. O ruache de Deus foi te guiando, o ruache de Deus foi te protegendo, foi te livrando. Há um socorro, há um sopro de Deus trazendo livramento essa noite aqui. Eu creio, você crê nisso, irmãos? Pastor, bati o carro, tinha um irmão reclamando aqui, ó. Meu filho estava no carro da esposa dele, estava indo jogar bola, bateu o carro. Falei: irmão, isso é coisa de material, preocupa não, irmão. Você bateu o carro, que Deus livrou você lá na frente de algo pior. Deus é um Deus que livra o povo dele. Deus é um Deus que também guarda o povo dele. Deus é um Deus que protege o povo dele. E o mar se abriu, o povo passou pelo mar como terra seca. E quando o Faraó foi passar com o seu exército, o mar se fechou e todos morreram. Não vai faltar livramento na sua vida, na sua casa e na sua família, querido. Não vai faltar livramento, porque Ele é o Deus que traz o ruache do livramento sobre a sua vida. O sopro de Deus trouxe livramento ao povo de Israel. Mais para frente, Moisés agora caminhando com o povo. As suas roupas não se desgastavam, os seus sapatos continuavam os mesmos. O povo via a coluna de fogo à noite por causa do frio e uma nuvem protegendo do sol. Oh, bênção, Deus é maravilhoso. O povo caminha no deserto, o povo está caminhando feliz. Água da rocha. Aí chega uma hora que eles começam a reclamar do maná, porque crente reclama de tudo. Eu não vou comer esse maná, mas não, o maná está ruim, está enjoado, eu estou com saudade da cebola do Egito. Eu não vou comer mais o maná porque está enjoativo. E começaram a reclamar do maná. O maná ele tinha que ser comido só no dia, não podia guardar, porque se você guardasse o maná se apodrecia. Então era uma dependência de Deus todos os dias.
todo dia. O maná caía, você tinha que comer o que tinha que comer. E amanhã você esperava Deus derramar do céu de novo. Só que eles começaram a dizer, o maná tem glúten. Eu não estou comendo glúten. Ô irmão, se é eu falo assim, vou deixar esse povo uns 10 dias sem comer para ver que o maná é bom. É quando sua mãe fazia você comer repolho, você lembra? Se você não comer isso aí, menino, eu vou esfregar. Só que Deus é misericordioso. Deus é bondoso com o seu povo demais, irmão. Deus é um Deus que ama o povo dele tanto. E mesmo o povo reclamando, falando, eu estou com saudade da cebola, eu queria comer um churrasco, eu queria comer um frango com quiabo lá no deserto, não tem um frango com quiabo que eu comia lá com o faraó, salpicão e salada. Se fosse eu, 10 dias de jejum para o povo. Eu vejo graça. Eu vejo a graça de Deus nesses pequenos detalhes na Bíblia. Agora que o povo reclama, Deus olha agora para o povo. Olha, o povo está chateado. Em Números 11, versículo 31. Vai trazer uma mensagem para nós. Então, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. E espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a altura quase de 1 metro sobre a terra. O sopro da provisão. Seu Deus é um Deus da provisão, querido. Tem gente aqui que está aqui, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta de luz amanhã? Descansa nele. Ele é o Deus que traz provisão no deserto. Ele é o Deus que olha o que você está querendo comer e fala assim, deixa eu soprar essas codornizes lá para ele. O sopro de Deus essa noite está trazendo provisão para a sua vida, está trazendo provisão para a sua casa. É o ano da provisão. Será que você pode receber isso aí, meu irmão? É ano de porta aberta, é ano de você receber, é ano do Senhor fazer, é ano das coisas acontecer na sua vida, porque todo aquele que bate, a porta vai ser aberta. Todo aquele que busca, encontra. Se vocês, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Você tem um Deus que é de provisão. Tira essa escassez da sua vida. Para de assistir jornal, irmão. Tem um aí que só fala mal do Brasil. Quem é seu pai? É aquele que alimentou milhares de pessoas, milhões de pessoas no deserto, soprando os bichinhos para lá. Manda para ele esses bichinhos aí. Deixa eu soprar para a sua vida aqui. Vocês estão querendo aí, receba. Não vai faltar nada para você. Você crê nessa palavra, querido? Nosso Deus é um Deus amoroso, bondoso. É um Deus de graça. É um Deus de poder. O povo caminhou com Moisés. E o sopro de Deus, o roache de Deus, no Antigo Testamento é tão lícito. Deus soprando, trazendo provisão, livramento, trazendo graça. Mas o povo se tornou idólatra. Israel agora é um povo idólatra. É um povo que não mais obedece a Deus. Um povo que peca contra Deus, um povo que faz outros deuses. E Deus avisa, olha Israel, se vocês não se converterem, outras nações vão pegar vocês como escravos, vocês serão levados aos cativeiros. Israel, Deus alertou, Deus alertou, Deus alertou, e o povo não se arrependeu. Eles entram em Israel, pegam o povo, levam cativo para a Babilônia. Você conhece a história de Daniel? Você conhece a história de Mesaque, Sadraque e Abidnego dentro de uma fornalha? Você conhece aquele povo que passou ali sofrendo, escravizado? Outras nações agora pegam a nação de Israel, Jerusalém, leva cativo, gerações, templo destruído, casa destruído, gerações destruídas. O povo agora está escravo. O profeta Ezequiel estava lá.
E Deus chama o profeta Ezequiel e entrega ele uma visão. Ezequiel, eu vou te levar até um vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel até um vale de ossos secos. E fala, olha, você vai andar ao derredor desses vales de ossos. Não pisa neles, porque é osso, está morto, mas é o meu povo. Ezequiel, você está vendo esse vale de ossos secos? Você está vendo um vale? Eu estou vendo um exército. Assim é o meu povo. Ezequiel vê uma visão de Deus de um vale de ossos secos mortos. Aquilo representava a nação de Israel. Aquele vale de ossos secos representava o povo que estava cativo agora, que foi levado cativo. Em Ezequiel 37, versículo 9 e 10, eu quero ler para você entender mais uma vez o sopro de Deus, o ruache de Deus. Que diz assim: então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem, e diga ao Espírito, assim o Senhor Deus, venha do quatro cantos dos ventos, o Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que eles vivam. Versículo 10, profetizei como ele havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles vieram e puseram de pé, formando um exército enorme. Aqui a gente vê o ruache de Deus, o sopro da restauração. Eu estou falando para pessoas aqui que estão machucadas, feridas, decepcionadas, que já passaram coisas difíceis na vida, eu entendo, mas Deus está dizendo para você essa noite, eu sou o Deus que sopro a restauração na sua vida, eu sou o Deus que faço de novo uma nova história na sua vida, eu sou o Deus que sopra o ruache na sua vida. E Deus tirou o povo cativo e restaurou Israel para a glória dele. Há um sopro de restauração, querido. Não tem doença que prevaleça, ainda que esteja morto, viverá. Quando Deus sopra, o casamento vai ressuscitar. Quando Deus sopra, o ministério vai ressuscitar. Quando Deus sopra, a resposta vai vir. A empresa vai surgir, a porta vai abrir. Porque Ele é um Deus que restaura. É o sopro da restauração de Deus. Você está respirando o ruache? Não há nada que Deus não possa restaurar. Não há nada que Deus não possa fazer de novo. Não há nada que Deus não possa colocar uma nova história linda e maravilhosa na sua vida, meu irmão. Você está respirando aí. É o ruache de Deus que está dentro de você. É a essência dele dentro de você. É um sopro de restauração sobre este lugar essa noite, eu creio. Aquele vale se transforma. Um vale de ossos secos se transforma. É um vale que era seco, agora em um exército muito numeroso. Mas tem alguns ventos, irmãos, que você causa, que eu causo. Tem algumas tempestades na sua vida que são consequências da sua escolha. Não é difícil a gente aconselhar e ver. Uma pessoa fala, irmão, você está indo para o caminho errado, vem para cá. O que falar de Jonas? Jonas, Deus está te chamando para você ir para Nínive. Eu não vou para Nínive. Eu vou comprar uma passagem e vou para outro lugar. Mas Jonas, é Deus que está te chamando. Eu não vou. Ele compra uma passagem em Jope para ir para Tarsis, em outra cidade. Entra lá, porque tem dinheiro, tem barco. Toda vez que você quiser sair da presença de Deus ou da vontade de Deus, sempre vai ter um barco te esperando, irmão. Não preocupa não. Agora ele entra dentro do barco, vai dormir no porão. Pronto, eu não vou obedecer a Deus, eu vou caminhar aqui. Sabe de nada, inocente. Esse menino é pichuruca, gente. Não tem cabimento. Deus dá uma ordem. Sabe o que quer dizer a palavra, o significado Jonas? Pomba, mensageiro, leva a mensagem. Ele está dentro de um porão dormindo. Porque toda vez que você não está cumprindo o propósito de Deus, prepara que a tempestade vai vir na sua vida. Agora Jonas está dentro do barco, em outra direção, em outro propósito. Sabe o que Deus faz? Deus sopra um vento no mar
E o navio lá que estava, meu filho, começou a quebrar para um lado e para o outro. Pastor, minha vida, pastor, eu estou no vento, eu estou na prova. Jonas capítulo 1, verso 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio está a ponto de despedaçar. Quando você está longe do propósito, fora da direção de Deus, fora daquilo que Deus tem para você, cuidado! Tem tempestade que chega porque você está fora do propósito. E Deus chama a tempestade para alinhar você de novo no propósito. Deus traz a circunstância para alinhar você em direção dele. Deus traz circunstância na sua vida para dizer: filho, você está indo para cá, mas eu te quero é aqui. Aqui é a minha vontade. Aqui é o lugar que você tem que estar. Cuidado! Qual direção você tem ido?